bem, Bairrista Futebol Clube Home Office em campo. A partir de agora, naquele papo que a gente vai transformar em tradicional em tempos de coronavírus. Com Fabiano Baldasso, com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá. Estamos todos os dias nesse estilo de programa, com pautas livres, falando sobre esportes, falando sobre futebol, mas falando, acima de tudo, sobre a vida, os impactos do coronavírus. Por exemplo, Maicá, Kleber e Fabiano Baldasso, o governador do estado, Eduardo Leite, há pouco tempo, ele decretou estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Quero ouvi-los um pouco a respeito disso. Eu acho fundamental que o faça, porque, por incrível que pareça, para muitas pessoas ainda a ficha não caiu. A gente percebe, eu da janela do meu apartamento, eu consigo ver o movimento na rua um pouco menor do que era, mas pela situação, eu imaginava as ruas vazias. Eu sei que tem muita gente que precisa da movimentação, eu sei que tem algumas funções, alguns trabalhos, algumas empresas que não podem parar, mas essa conscientização é importante. E esse choque que o governo do estado está dando, porque calamidade pública é muito forte, é verdadeiro, esse choque talvez faça a ficha cair naqueles que não caiu ainda. E aí, Maicá? Pois é, Silvio. Boa tarde aí para todo mundo. Hoje foi a primeira vez que eu notei a cidade mais vazia. Dei uma caminhada agora de manhã, curta, assim, para pegar um café, alguma coisa. Andei umas 2 esquinas, assim, aqui na 24 de outubro, aqui em Porto Alegre, para quem conhece, né, que é uma rua extremamente movimentada, e achei bem com cara de domingo, sabe? Uma coisa, claro, não é aquele deserto total ainda, mas notei que hoje, quinta-feira, dia 19 de março, o movimento começou a cair, começou a parar realmente a cidade. Acho que finalmente o pessoal se conscientizou de que ficar em casa é a melhor opção. Kleber? Oi. Estamos com o som do Kleber, não? Alô, Kleber Grabowska. Oi. Enquanto o Kleber não vem, Benfica, deixa eu te dizer o seguinte. A Conmebol consegue fazer tudo errado sempre. É um negócio impressionante. A Conmebol, ela primeiro suspendeu a Libertadores da América até o dia 21 de março, até o próximo final de semana. Tá bem, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela estabeleceu uma punição preventiva, uma suspensão preventiva. Ok, mas a partir de agora, nós temos depoimentos de especialistas da saúde, infectologistas, de que na América do Sul o pico vai girar, o pico de risco de transmissão, de contágio, vai girar entre 60 e 90 dias. E ela, Conmebol, ontem, me aparece estabelecendo que estaremos suspensos na Libertadores da América até o dia 5 de maio. Ela botou uma data para voltar. Isso é uma irresponsabilidade. Aí as pessoas estão esperando, nos meus grupos, meus seguidores estão dizendo, quer dizer então, Baldasso, que no dia 6 de maio temos Libertadores, temos o Inter em campo na Libertadores? Não tem o Inter em campo na Libertadores. A Conmebol tinha que ter suspenso por tempo indeterminado, porque daqui a pouco vai criando expectativas nas pessoas, daqui a pouco cria expectativas nos times. Como é que eu vou saber se não vai ter time que vai estabelecer sua preparação pensando na volta no dia 5 de maio? Não vai ter volta 5 de maio, gente. Não vai ter volta 5 de maio. Não vai ter futebol no primeiro semestre de 2020. As pessoas têm que ter consciência disso. Isso aí essa irresponsabilidade vai ser facilmente derrubada. Quando chegar perto de 5 de maio, vem uma outra informação. Mas tu tem razão. Hoje, qualquer paralisação em qualquer atividade esportiva tem que ser por tempo indeterminado. Concorda, Kleber? A gente acho que está com um problema no... Vocês estão ouvindo o Kleber? Não, eu tenho que dar uma olhadinha se não fechou, se o Clebinho não fechou alguma coisa ali no telefone, no microfone, alguma coisa. Não desativou, porque aqui tá tudo ok, tá tudo ativo. Aí o Kleber nos chama, então. Nesse Bairrista Futebol Clube, Maicá, que é feito exatamente dessa forma, né? Cada um, para ser assim, bem objetivo, cada um no seu canto, digamos assim. A gente está confinado. Estamos. Estamos não é todos BBB confinados nesse momento. Não é BBB, mas estamos todos respeitando, né, Silvio, essas em casa, enfim. Aqui na nossa sede aqui do Bairrista, todo mundo já está trabalhando de casa também, estamos vindo só nós 3 aqui, o Edu, eu e o Juninho, porque a gente sabe que até agora não temos nada, né? Então seguimos trabalhando aqui, mantendo a distância, usando muito álcool gel também, mas de alguma maneira as coisas precisam seguir, né? A gente precisa tocar, enfim, ir adiante. Muito bem.
O Kleber deu uma saidinha, já vai voltar aqui, já instala o seu equipamento melhor para poder participar desse papo conosco, nesse Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista, sempre na parceria do Grupo Bairrista, com a RDC TV, aliás, com transmissão pelos canais 24 e 524 da NET. Olha só, sobre Olimpíada nada por enquanto. É impressionante esse Comitê Olímpico Internacional. Nem para dizer, ô Baldasso, que a Olimpíada daqui a pouco fica para setembro, quando na verdade, qualquer competição, como a gente falou há pouco, qualquer competição no país precisa, no mundo precisa parar para voltar em tempo indeterminado, mas nem para dizer que a Olimpíada daqui a pouco, lá em setembro, teremos Olimpíada, que necessariamente não vai acontecer na metade do ano. Qualquer entidade esportiva ou qualquer empresa que trabalhe com aglomeração de pessoas que mantiver de pé algum evento para o mês de junho neste momento, ela ou está sendo ignorante, ou está sendo irresponsável, ou também está desrespeitando tudo que os especialistas e a própria Organização Mundial de Saúde está dizendo. Não há perspectiva de retorno próximo. Não há nada no primeiro semestre que possa ser garantido para as pessoas. Nada. Nenhum evento do primeiro semestre pode ser garantido. Gente, nós estamos falando de uma situação mundial. Não há previsão de retorno. Então, no mínimo, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, deveria vir a público para dizer o seguinte: olha, está suspenso. Ainda não cancelamos, ainda não adiamos, não sei. Mas, neste momento, não há garantia de realização. E o COI está em silêncio. O COI está calado. Isso ele não poderia fazer. O Kleber tem condição, Kleber Grabowska? Diga pra gente. Agora sim, Silvio, tudo bem? A respeito das providências tomadas, hoje o governo anunciou uma que eu acho que já deveria ser tomada há muito tempo, né? Que é o fechamento das fronteiras, né? Acho que essa providência já poderia ser uma das primeiras do governo federal, e parece que a reunião ontem, ou a entrevista coletiva, coloca finalmente o governo federal em campo, não só o ministro da Saúde, que por enquanto faz um trabalho baldo e de exemplo do governo federal. Acho que o dia de ontem foi emblemático nessa questão, e aos poucos, eu acho que, principalmente aqui na proximidade do governo Eduardo Leite, o prefeito Nelson Marquesan, existe uma mobilização muito maior, né, e um trabalho muito mais consciente que começa a frutificar e conscientizar a população. E a respeito disso que o Fabiano está falando, a respeito de calendário, né, eu acho que a gente não tem perspectiva nenhuma do que vai acontecer, e já começa a se especular, inclusive, mudança de fórmula do Campeonato Brasileiro para que a competição termine nesse ano. A respeito de Libertadores da América, eu não sei se a gente vai ter Libertadores da América, porque eu acho que esse ano também é de eliminatórias da Copa do Mundo. Tem Copa América do ano que vem, então já tem, acho que um acúmulo de datas para 2 temporadas. Eu acho que algumas competições não serão realizadas ou concluídas nesse ano. Kleber, eu acho assim, eu acho que Copa América, tu tem que cancelar. Tu não pode levar a Copa América para o ano que vem, porque inevitavelmente no segundo semestre desse ano, tu vai ter que mexer em alguma coisa no que diz respeito a eliminatórias, a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Essa Copa América, ela tem que ser cancelada. O ano que vem não há como acumular a Copa América com datas das eliminatórias. Não tem como. Cancela. Não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar triste cancelar a Copa América. Vai ter que ser assim. E tá tendo Copa América todo ano, né? A gente tá teve um ano passado, né, Júnior? Sim, Teve um ano no passado, e outra coisa tem que botar na balança o que é mais importante, né? A Copa América esse ano não precisa ter, e ano que vem coloca a Copa América em eliminatórias. O que é mais importante? Eliminatórias, então descarta a Copa América. Esse ano no calendário brasileiro, o que é mais importante? Libertadores da América em primeiro lugar, Campeonato Brasileiro em segundo, e acho que essas 2 competições têm que ser concluídas, Copa do Brasil em terceiro lugar, e os regionais não vão acontecer porque não tem data, a não ser que faça todo mundo jogue com um time B, e os times do interior não têm essa condição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês imaginam que esta situação tão difícil, tão complicada, tão triste, possa fazer com que haja uma oportunidade do futebol brasileiro no meio do ano, voltando o futebol no segundo semestre, de unificar o calendário com o calendário europeu? Vocês acham que poderia oportunamente se fazer isso no meio deste ano? Aí nós começamos a temporada 2020-2021? Só se o campeonato europeu demora, só se a temporada toda demorar para começar. Porque o que está acontecendo? Está terminando a temporada europeia e está começando a Sul-Americana. Se tudo ficar para o final,
né, talvez tudo comece ou termine na mesma data. Por enquanto tem um descompasso, um está no início, outro está no fim, mas eu acho que poderia ser. E Silvio, hoje a Premier League confirmou que só retorna a princípio em maio, né? Estabeleceu uma data de retorno para maio, se tudo estiver bem. A final da Champions League já foi adiada para o final de junho, né? Um período onde os jogadores estariam de férias. Então, como o Kleber diz, eu não sei se vai bater bem esses calendários. Isso da Premier League indica o seguinte: terminou a Premier League. Resta saber o que eles vão fazer. Assim como o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho, infelizmente, terminou. Vamos saber das providências. E na Premier League é a mesma coisa, porque normalmente termina nessa época. Mas tem uma questão... E o Cacau está enlouquecido com a possibilidade do Caxias ser campeão. É mesmo? Chamou de hipocrisia. A verdade é que tem o seguinte: o Caxias está na final. E eu acho que Grêmio e Internacional não vão fazer questão de jogar Campeonato Gaúcho, porque um vai pagar o mico de ficar fora da final. Então talvez seja mais cômodo e confortável não comprar essa briga. É um baita do negócio para a dupla Grenal ficar fora, Kleber. Outra coisa, eu vi uma entrevista do Francisco Nobeleto. Tu fizesse uma pergunta, deixa eu só... Tudo agora, a partir de agora, vai ser ajustes. Não é só na vida do futebol, na vida do cidadão como um todo, né? A partir dessa questão do coronavírus. Agora, em tese, o futebol brasileiro não vai, em termos de calendário, se adaptar ao futebol internacional, ao futebol europeu. Eu acho que isso, por cultura, vai ser muito difícil. Seria necessário uma união, primeiro dos clubes, uma união dos presidentes, especialmente, para que a gente começasse a pensar em movimentos diferentes do futebol brasileiro, até no que diz respeito à adaptação ao futebol europeu. E olha, acho que nem o coronavírus vai unir os grandes clubes brasileiros. Benfica. Ontem o Francisco Nobeleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, deu uma entrevista em que ele praticamente tornou como ex-presidente, Baldasso, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, hoje dirigente da CBF, onde ele praticamente apresentou o que para ele é uma inviabilidade de estabelecer o Caxias campeão gaúcho nesse momento. Vou resumir para vocês. O Chico Nobeleto quer continuar o Campeonato Gaúcho no segundo semestre. Ele quer enfiar a goela abaixo de todos nós, o regional, em meio a tantas coisas do segundo semestre. A argumentação dele é pífia. Ele diz que não temos como estabelecer um campeão se eu não posso estabelecer os rebaixados. Não, tu não pode estabelecer os rebaixados, não precisa ter rebaixados. Essa é uma questão... Como é que eu vou fazer se eu não rebaixar ninguém esse ano e tiver que subir 2 ano que vem? Não vai ter data. Tem data sim. Faz um campeonato diferente. Faz um campeonato só com um turno. Põe a dupla Grenal só na fase final. O Caxias é campeão gaúcho. Esqueçam o gauchão. Essa é uma questão, né, Silvio, que se discute muito aí na Inglaterra, que a gente estava falando sobre a Premier League, que é o seguinte... Aí na Inglaterra. Aí na Inglaterra, onde você está, né, Silvio? Não, que é o seguinte, lá tem um problema sério, que é a briga pelo rebaixamento e pelas vagas da primeira divisão, pela subida, né, pelo acesso. Sim. Então, os clubes da Championship, que é a segunda divisão, estão se mobilizando no sentido, olha, tem que ter acesso, tem que ter rebaixamento, nós precisamos de uma definição, porque é um ano todo, e a Championship é longa, tem 40 clubes, enfim, é um campeonato super esticado, né, e disputado, enfim, até o Marcelo Bielsa era um dos postulantes aí a conseguir uma vaga na primeira divisão com o Leeds, e aí no Gauchão não tem essa questão, quer dizer, não é tão séria, se por um acaso... vamos supor que o Gauchão acabe hoje, né? Mantém esses dois clubes, sobe 2 da divisão de acesso, a gente faz um Gauchão com 14, né? Não seria grupos de 7? De 7, dá tranquilo? Dá tranquilo, não seria um prejuízo como a Premier League, que sobem 3, né? Cai em 3. Enfim, quer dizer, caem 2, sobem 2 e tem um mata-mata, né? Para definir o terceiro, quem fica, quem sai. Então, não seria tão prejudicial. Agora, também tem que lembrar uma questão que é a seguinte, né? O gauchão, por mais que a gente tenha uma visão sempre da capital, né? Uma visão muito baseada em Grêmio e Inter, o gauchão movimenta os times do interior, tem uma questão de renda, de público, de cota de patrocinador, tem compromissos, inclusive, né? Com TV e patrocinadores que têm que ser entregues, e como é que tu vai discutir isso? É claro que a questão das datas
de calendário é realmente um problema muito grande. Mas Sim. a gente também tem que ver a questão do negócio e principalmente para os clubes do interior. Como é que vai ficar essa questão do pagamento das cotas de TV, né? Que é, enfim, é a principal fonte de renda dos clubes do interior. Eu acho que é nisso que está pensando o presidente Francisco Noveleto. Mas antes dessa informação aqui, São Paulo vai agilizar a entrega de remédio para doença crônica e o Rio de Janeiro confirma a segunda morte por coronavírus. Informações desse momento. Agora, a única dúvida que eu tenho é o seguinte, e repetindo, a preocupação seguramente do ex-presidente Francisco Noveleto é esta em relação aos clubes do interior do estado, para ele pensar em, quando começar o Campeonato Brasileiro, mais adiante, o Campeonato Gaúcho ser retomado. Agora, eu só quero saber o seguinte, o Chico Noveleto é ex-presidente da federação. A influência dele é tão grande assim e o atual presidente Luciano Oxman iria simplesmente se submeter a isso, ou será que o presidente Luciano Oxman pensa exatamente como o ex-presidente Francisco Noveleto? Eu espero que o Luciano Oxman tenha autonomia, inclusive porque a esperança que eu tenho no Luciano Oxman é que ele faça muitas coisas diferentes do que fazia o Francisco Noveleto. Acho que ele tem mais capacidade para isso, porque os últimos anos de Francisco Noveleto na Federação Gaúcha de Futebol foram catastróficos. Então eu espero que o Luciano Oxman tenha autonomia e que haja pela sua própria cabeça. Ontem surgiu uma informação de que ele, Luciano Oxman, tinha uma reunião com um representante dos sindicatos dos atletas e alguns clubes, tratando da questão dos contratos que terminam em seguida, os jogadores estão sem jogar, enfim, para se fazer um acordo nesse sentido. Eu acredito no Luciano Oxman, desde que ele pense com a cabeça dele. Eu acho que o Luciano, nesse primeiro momento, Silvio e colegas, merece um elogio, porque ele está se descolando da figura do Francisco Noveleto, ele está sendo um dirigente que está ouvindo as partes e ele entrou já numa crise muito grande. A gente viu aí uma confusão no Grenal, não sobrou nada para a federação, o Luciano não se envolveu, até porque era um Grenal de Libertadores da América, passa incólume até agora, e ele está chamando as partes. A primeira providência dele foi fazer Campeonato Gaúcho, a rodada sem público. Daqui a pouco ele percebeu que continuava arriscado suspender o campeonato, apesar de alguns protestos, e a gente está vendo que a medida foi correta. Por enquanto, o Luciano está sendo um líder que consegue ouvir as partes e, por enquanto, acho que não tem nenhum reparo às decisões. E tomara que continue assim. Ele já está se preocupando com os clubes do interior, não só os do Gauchão, mas também da divisão de acesso, porque a divisão de acesso vai ter que ser realizada. E a crise se estende. Os times têm planejamento para 3, 4 meses e daqui a pouquinho, fechando os clubes, porque Inter de Santa Maria e São Gabriel já estão numa preocupação muito grande que vão acumular dívidas. Vai fechar clube no interior e aí não vai ter emprego para jogadores, isso vai ser uma bola de neve. Então, essa administração, a antecipação do Luciano em alguns casos, ela está sendo muito positiva. Tem um campeonato para concluir ou não concluir, tem a questão financeira e tem a sobrevivência de clubes e atletas profissionais. São coisas que o Luciano está percebendo e está negociando. Outra informação, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Suriname e Guianas, o governo restringe a entrada de estrangeiros vindos da América do Sul, tudo em função, evidentemente, do coronavírus. Eu dou uma olhadinha para um lado, para a televisão, para ir buscando as informações que estão só para sublinhar nesse momento. Daqui a pouco eu vou te provocar, Baldasso. Diga aí, sublinhe. Não, só para sublinhar uma informação tua. Foi confirmada, então, a segunda morte no país por conta do coronavírus. No Rio. Segunda morte no Rio de Janeiro. Mas até ontem nós tínhamos uma morte no país. Quantas mortes nós temos no total no país neste momento? Se não me engano, vamos buscar oficialmente, mas se não me engano, 5, são 4. Olha, eu acho que são 4 em São Paulo e agora as 2 no Rio de Janeiro. Acho que são 6. Só busca, por gentileza, Maicá, essa informação a gente vai buscando por aqui. Enquanto isso, descontraindo um pouquinho, o que tem nesse... O que tu tá tomando aí agora, Baldasso? Eu estou tomando chá no meu copo do Internacional. Cara, tudo que tu usa tem a marca do Internacional. Deixa eu mostrar uma coisa para ti, Benfica. Aqui, ó. Essa aqui é a minha placa dos 100 mil seguidores, 100 mil inscritos no YouTube. Deixa eu te mostrar. Tu tá vendo essa bola aqui, ó? Tá vendo essa bola aqui? 100 mil antes. Esses 100 mil antes. Só um pouquinho. Já são quantos? 158. Quantos comprados desses aí? Nada. Tudo porque eles me acham o máximo. Eu estou aqui para te provocar, para te sacanear. O que mais você vai mostrar aí? Aquela boa... Fala, Maicá. Não, só para confirmar, são 6 mortos confirmados, né, no Brasil.
e o número de infectados chega a 532. Vamos lá, Baldasso. Completa aí, seu cenário maravilhoso. Aquela bola ali foi uma bola que eu ganhei numa promoção lá no Beira-Rio, quando o Inter ganhou de 3-0 do Cruzeiro ano passado. Com aquela bola que está ali, o Paulo Guerreiro fez um dos gols naquela partida. Tu tem a bola de um dos gols do Paulo Guerreiro? Baldasso, Tem. Ah. Essa bola aí não era de Grenal, né? É gol do Guerreiro? Não era de Grenal, como não seria se fosse o Everton também, que está há 20 anos no Grêmio e só tem um gol em Grenal. Mas tem um, pelo menos. Como se dizia lá em Osório, Kleber, eles se dibicaram agora. Só. Silvio! Dibicaram, é ótimo. Se dibicaram. Silvio, eu tenho uma frase para ti. Eu tenho Qual é uma a frase para ti. Sim. Tomar uma sauna, beber muita vodka e trabalhar duro para matar o vírus em seus organismos, diz Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, em declarações publicadas pelo jornal La Gazeta dello Sport. Por quê? Porque hoje começa o campeonato da Bielorrússia, o famoso Bielorrussão, com portões abertos. Não é verdade. Meu Deus do céu. É verdade. Não é verdade. E a recomendação dele é essa: tomar vodka, fazer sauna para matar o vírus em seus organismos. Benfica, Muito deixa eu bem. só, de novo, Benfica, sublinhando, tá? Ontem pela manhã, quando nós fizemos o programa, tinha uma morte confirmada e 200 e alguns casos no país. Hoje nós já temos o dobro disso, e não mais uma, e sim 6 mortes confirmadas. Começou um crescimento que tanto se temia que acontecesse. É verdade. E cada vez mais as ruas das cidades pelo país vão ficando desertas. Agora, eu olho o Kleber, olho o Baldasso, olho o Júnior Maicá, transmitindo esse programa comigo aqui do Bairrista Futebol Clube, na parceria do Bairrista com a RDC TV, no chamado sistema home office, isso é, em casa, onde cada um de nós vai permanecer mais ou menos 60 dias. Eu quero saber como essas histórias vão terminar. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu tô com pena. Vendo? Silvio, Tá vendo? Silvio, eu tô com pena da Monique, coitada da Monique, o dia todo com o Baldasso em casa. Eu tô há 2 dias dentro de casa. A minha mulher, ela passa 24 horas por dia consultando todas as informações para saber quando o problema vai acabar. Para que eu não fique, ela não aguenta mais. O Baldasso parece o Lauro Quadros fazendo exercício dentro do shopping, não para de caminhar dentro de casa. Nosso amigo Lauro Quadros, que ainda se pesa 2 vezes por dia. Na época do Sala de Redação, ele se pesava antes e depois do Sala. Quando eu fiz essa provocação aqui, eu só vi o Kleber sorrindo, assim, como se estivesse absolutamente tranquilo. É isso, Kleber? Não, eu tenho atividades ainda, até corro algum risco, né? Eu tenho que me movimentar, mas espero que eu consiga vir para casa, né? Ficar em casa, não ter que sair, né? Numa situação mais tranquila, né? Porque eu acho que à medida que o tempo vai passando, mais risco a gente está passando, né? Eu acho que é verdade. É uma situação delicada, né? Mas tu vieste com manobra diversionista, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte: eu como aguentar Kleber Grabowska mais 60 dias dentro de casa? Isso eu digo para Jorge, me dá o controle remoto que eu quero ver um pouco de futebol. Muito bem. E o pior é que a reação imediata é que ela alcança, depois ela percebe que é brincadeira. Muito bem. Desse teu cenário aí, tem algum? Porque eu vejo que tem livros aí. Tem algum livro aí que foi uma coisa que marcou, que tu já lesse? Alguma coisa que tu possa referir nesse momento, Kleber? Eu trouxe 2 livros para mostrar, Silvio. Um que tu gosta muito, que tu já leu, que é do Eduardo Valls, que é esse aqui, ó. Uma epopeia gaúcha no México, que é a conquista do Campeonato Sul-Americano com uma seleção brasileira formada por jogadores gaúchos. E já que a gente está falando de campeonato gaúcho, da situação dos clubes do interior, essa crise vai afetar os clubes e os jogadores. Muita gente vai ficar desempregado se não tiver uma negociação. Lógico que todo mundo vai ter que exigir os seus direitos e às vezes vai ter que ceder em alguma coisa, porque tem que pensar também nos clubes, que daqui a pouquinho falindo ou entrando em dívidas muito grandes, não vão poder abrir espaço para contratações. Bem longe de um tempo onde jogadores faziam carreira praticamente num clube só.
E um que marcou a história do interior, Bebeto Canhão da Serra. Estava olhando aqui esse livro que conta toda a trajetória, e ontem a gente estava falando do Pelé, né? E o Bebeto selecionou 10 jogos inesquecíveis, né? O livro é do Lucas Scherer, que é um pesquisador lá de Passo Fundo. E o Bebeto selecionou 10 jogos inesquecíveis, e num deles, no aniversário do Pelé, em Porto Alegre, o Santos veio jogar contra o Internacional, e o Bebeto participa, entra no jogo, né, no time do Internacional. O Porto Alegre fez uma festa pro Pelé, até bolo teve numa das ruas centrais de Porto Alegre pro Pelé. O Bebeto estava no Inter naquela época? Esse jogo que tu estás referindo é do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Eu acho que é um amistoso, Silvio. Porque o jogo do Pelé, que teve festa em Porto Alegre, foi em 1968. O Internacional não, é esse mesmo. O Inter jogava no Estádio Olímpico, no chamado Caixa Único, porque os eucaliptos não tinham condição e o Beira-Rio estava sendo construído. Então, houve um jogo no mês de outubro, no Estádio Olímpico do Internacional contra o Santos. Era o dia do aniversário do Pelé, o pessoal entrou com um bolo gigante dentro do gramado no Estádio Olímpico. E aí depois... O bolo tinha 2 metros de diâmetro e 1,80 de altura. Olha o time do Internacional. Foi 3-1 para o Santos o jogo. Sim, porque o Pelé depois liquidou com o jogo. O Pelé resolveu agradecer liquidando com o jogo. Schneider, Laurício, Scala, Pontes e Sadi, depois Macau, Tovar e Dorinho, Carlitos, depois Valdomiro, Braulio, Claudiomiro e Bebeto. E o Santos, Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Marçal e Rildo, Clodoaldo e Negreiros, Douglas, Pelé, Toninho, depois Edu e Abel. Os gols foram Claudiomiro para o Inter, 1-0, Pelé empatou, aliás, 1-1, o Santos virou com o Edu 2-1 e o Toninho fez 3-1 para o Santos, dia 23 de outubro, aniversário do Pelé em Porto Alegre. Tu estavas nesse jogo, Baldasso? Não, Benfica. Tu foi repórter, tu tinha já eu não fui. Não. Esse jogo, sabia desse jogo, Maicá? Não, mas eu aprendo muito com o Kleber. O Kleber sempre me conta essas histórias aí. Esse jogo foi em 68, eu lembro desse jogo. Aí fizeram toda uma festa para o Pelé, Estádio Olímpico lotado, e o Pelé liquidou o jogo. E curioso, né? Um emprestando o estádio para o outro, né? Há pouco tempo a gente teve uma discussão por causa do show do Metallica, que, aliás, já foi resolvida essa questão. O Metallica adiou toda a sua turnê aí. Tem que avisar o Cacalo. O show deve ser em dezembro aqui em Porto Alegre. Essa realidade hoje é impossível, porque o Grêmio não tem estádio para emprestar para o Internacional, né? Como então, não, cara? Complicado, né? Tá ali a Arena, tu não conhece a Arena do Grêmio? Não, aí teria que tratar com a AS, é um pouquinho diferente. Aliás, não, só um pouquinho, Silvio. Incoerência do Baldasso, né? Incoerência de Fabiano, que há uns 10 dias estava brigando com a Abril lá, que queriam levar o Metallica para lá. O Baldasso estava dando discurso, né? Aí agora, a lição que a gente tira desse caso é o seguinte: o Grêmio não deixou o show acontecer na Arena e o show saiu. E no Beira-Rio deu discussão. Foram 10 dias terríveis de Fabiano Baldasso. Foi. Até cantou no ar, foi horrível. Absolutamente. Deixa eu puxar. Enlouquecido. Deixa eu só dizer uma coisa. Se isso tivesse acontecido, esse tipo de dúvida, essa discussão com o Baldasso dando discurso, tivesse acontecido naquela época, lá do aniversário do Pelé, em 1968, a briga seria por uma apresentação dos Beatles em Porto Alegre. Ou dos Demônios da Garoa. Pode ser. Aliás, Demônios ainda nativa, hein? Só para avisar. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. A gente sabe que os jogadores todos que estão liberados, eu falo especificamente do Internacional, mas vale para todo mundo, eles têm uma orientação especial de cuidado, porque não é férias. Não é férias. Quando termina o Campeonato Brasileiro em dezembro, os caras saem para as férias, aí vão tomar um negócio, vão comer churrasco, dá para engordar uns quilinhos e tal. Agora não é férias. Agora tem que manter um cuidado para voltar o melhor possível quando voltar. Só que tem alguns agravantes nessa história. Primeiro, o tempo talvez seja maior do que férias. O tempo talvez seja de 60, 90 dias, não se sabe. E outra coisa, não tem aquela coisa do jogador poder ir na praça correr, poder ir na academia correr, se cuidar, porque o cara não pode ocupar esses espaços. Como é que um jogador de futebol vai manter uma questão física razoável trancado dentro de casa? Eu fico preocupado com isso. Quanto tempo vai... Quando se chegar à conclusão assim, voltou o futebol, quanto tempo vai demorar para os caras terem condição de jogar? Tem que montar uma academia dentro de casa.
Alguns até têm, evidentemente, não exatamente aqueles que têm menos condição financeira, mas o jogador que está em casa nesse momento, a atividade física deles pelo Brasil tem sido fazer embaixadinhas com papel higiênico. O Felipe Melo fez isso. Por isso que estão comprando tanto papel higiênico no supermercado, agora que eu descobri. Exato, o Felipe Melo. E a imagem do Felipe Melo não é exatamente uma embaixadinha. Ele deu um carrinho no papel higiênico. Eu faria o mesmo. Impressionante. Eu daria uma tesoura, Silvio. Daria uma tesoura por trás. Eu até acho que alguém poderia alcançar um papel higiênico para o Baldasso aí para a gente encerrar o programa com o Baldasso fazendo embaixadinha. Com o papel higiênico. Silvio, Oi, fala. Uma vez eu joguei futebol contra o Kleber, logo que eu conheci o Kleber. E foi um jogo atípico, porque nós éramos um corpo estranho naquela rádio, né? Edu e eu nos movimentávamos por todas as áreas. E aí foi marcado um jogo jornalismo geral contra jornalismo esportivo, né? E aí circularam algumas informações via WhatsApp, do tipo assim, vai ser o jogo da notícia contra a especulação. Só que nós, né, não sabíamos e acabamos ficando no time do jornalismo geral. Terminou uns 26-2, umas 50 canela rachada, Kleber Grabowska mandou um para fora da quadra, e nós não entendendo nada, a gente olhando aquele jogo, uma chuvarada em Porto Alegre, e eu, Edu e eu, o que está acontecendo? Parecia a Terceira Guerra Mundial. Cara, houve isso mesmo, isso é de uma provocação que eu vou dizer, hein, cara? Aconteceu. Houve uma época que o esporte de uma rádio era chamado de rádio chuteira. Por quê? Ô, Benfica. Mas era essa história, né? Do jornalismo sério e da especulação, né? Então, o Benfica, os jornalistas, eles não são unidos. Os jornalistas não são unidos. Os jornalistas só se unem para uma coisa, para bater no Inter. Aí todo mundo tem o mesmo objetivo. Falou Fabiano Baldasso. Que é o cabeleireiro, né? Que é o cabeleireiro e agora vai lá no Senac fazer o curso de açougueiro. Né? O Príncipe de Mônaco tem resultado positivo para o coronavírus. Quer dizer, o poder não. O poder está sendo atingido. Aliás, poder está sendo. O poder é o que mais está sendo, né? Atingido. Exatamente. O presidente Davi Alcolumbre do Senado com coronavírus. A equipe que foi com o presidente Bolsonaro aos Estados Unidos ia ter uns 15 que foram atingidos. Apenas o Bolsonaro, pelas informações dele próprio, não foi atingido, não foi alcançado pelo coronavírus. O poder que ele está sabe sendo usar máscara, ameaçado. Bolsonaro sabe usar máscara, mostrou ontem. Nossa, isso aí é uma... Bom, olha só, também saiu no Diário Oficial. Bom, isso aqui eu falei sobre o fechamento nas fronteiras do Brasil. O Davi Alcolumbre, a quem eu me referia há pouco, o presidente do Senado, ele esteve numa reunião com 7 ministros do Supremo antes de testar positivo para o coronavírus. Eram eles Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Seguramente esse pessoal deve estar sendo investigado nesse momento. Isso se eles não estiverem em isolamento em casa também, né? Eu acho que já tem que providenciar esse isolamento aí, todo cuidado, né, Silvio? Silvio, voltando para a pauta do futebol, a gente estava falando sobre clubes que estão trabalhando, né? Quem está trabalhando bastante são dirigentes. E tem 2 times aqui do Rio Grande do Sul que estão numa situação estranha. O Brasil de Pelotas e o Juventude aproveitaram a paralisação do futebol para trocar de técnico. O Juventude iniciou a temporada com o Marquinhos Santos e eu acho que o Juventude foi a grande decepção desse campeonato gaúcho. Né, a gangorra de Caxias inverteu. O Caxias, que tinha um treinador que era um projeto, se deu muito bem, está na final. Se o campeonato tiver decisão, decide o título. E o Juventude passou o campeonato todo correndo contra o rebaixamento. Trouxe o Marquinhos Santos, que até ganhou uma valorização ano passado, foi chamado pela Chapecoense para tentar operar um milagre que não aconteceu, mas mesmo assim é reconhecimento da qualidade do treinador, só que o Marquinhos não conseguiu dar desempenho nem conseguir resultado com o Juventude. E o Brasil de Pelotas ontem anunciou a saída do Papa, que eu acho que está na mesma situação do Lacerda, né? É um projeto, só que o Lacerda deu certo e o Papa não. E o nome pretendido pelo Brasil é um nome que também está na lista do Juventude, que é o Rafael Jaques. Eu acho que é uma boa indicação para os 2 times, mas só que o Juventude também tem outros nomes. Se falou em Celso Rotti, se falou em Argel, e eu acho que essas apostas aí não são muito interessantes para o Juventude.
Se falou em Gilson Kleiner, que é um técnico caro, mas tem 2 nomes bem interessantes aí, e acho que bem dentro do perfil. Juventude volta e meia aposta em treinadores pouco conhecidos, né? O Maurício Barbieri, que já trabalhou no Flamengo, né? Foi promovido e de interino passou a oficial, depois foi para Goiás e foi para o CSA. E o outro nome é um técnico em evidência, mas olha só, Paulo Roberto Santos, é o técnico do Santo André. E como tem contrato Sim. até o final do Campeonato Paulista, já está livre no mercado porque está terminando o vínculo dele e ele quer arrumar. Esse Paulo Roberto Santos é o mesmo treinador que ano passado comandou o Brasil de Pelotas e afundou o time no começo do Campeonato Gaúcho. É curioso como o futebol dá volta, né? Dá muita volta. Agora, Silvio, Maiká, o que tu acha disso? O Brasil e o Juventude procurando o Jax? E tem mais um nome também que se especulou lá em Pelotas, que é o Cláudio Tencati, né? Que fez... Ele e o Rogério Zimmermann, durante um bom tempo, foram os mais longevos aí no campeonato, ele no Londrina, né? Mais longevos do país, inclusive. Mas é uma mudança, porque o Gustavo Papa estava como membro permanente da comissão técnica do Chavante. Ele assumiu ano passado como interino um tempo, enfim, mas ele, assim que parou de jogar, ele e o Cirilo, né? O zagueiro Cirilo também. E agora demitido, né? É uma mudança realmente. O Papa, que é um jogador muito querido lá em Pelotas, muito saudado pela torcida Chavante, então acaba ficando fora do cenário. Eu acho que seria uma boa, Rafael Jaques, né? Uma Série B para ele, enfim, tanto o Juventude quanto o Brasil. Se o Rafael for sentar, pensar, analisar, né? Claro que os times no papel, enfim, estão meio que se equivalendo, campanhas difíceis, mas a situação do Brasil para esse ano financeira é muito complicada. Né? Então, não sei qual vai ser a decisão do Rafael Jaques, mas seria muito legal ver o Rafael Jaques, fez um grande trabalho no São José durante um bom tempo, aí foi para o Remo, foi demitido com 2 derrotas, estava com 5 vitórias e 2 derrotas, só que perdeu o clássico, depois tomou uma goleada para o Brusque na Copa do Brasil, mas seria muito bom ver o Rafael Jaques de volta em qualquer um dos 2 clubes. Baldasso é um menino hiperativo, ele não para, a gente nota aqui. Ele não para, ele faz um programa de pé, ele volta e meia desaparece da cena. O que é isso? Eu não consigo parar, cara. Eu não consigo parar. Você sabe, tu me conhece há 30 anos, tu não percebeu isso ainda? Sabe disso? Não. Fabiano é o único que faz o programa em pé. Tu sabe por que eu não percebi isso ainda? Porque eu não te notava. Tu sabe que eu tomei... Eu não prestava atenção em ti. Quando eu trabalhava na Rádio Gaúcha, eu sou da época que o repórter no campo trabalhava com cabo. Lembra disso? Claro. Então, quando chegava no meio do jogo, eu estava enroscado no cabo, que eu não conseguia... Uma vez eu caí enroscado no cabo, que eu não conseguia mais caminhar de tanto que eu ficava girando sem parar. Eu sou completamente fora da casinha. O cabo para repórter era o seguinte dentro de campo. A gente recebia o nosso equipamento, microfone e fone, e o microfone plugado num cabo de 100 metros, mais ou menos. Só que naquela época existia muito aquele negócio de terminava o jogo, a gente entrava correndo dentro do campo para entrevistar alguém, o goleador da partida, chegar primeiro no goleador da partida. E aí tu ia soltando aquele cabo, né? A gente amarrava, juntava todo o cabo, todo, e ia soltando de acordo com a corrida. Só que daqui a pouco alguém pisava no cabo. E aí tu corria o risco, inclusive, de ser enforcado pelo próprio cabo, como aconteceu. Eu tomei dois tombos dessa, de estar num pique de Usain Bolt, soltando o cabo, alguém pisa no cabo, mas assim, aqueles tombos assim, com as 2 perninhas para cima, de cair de costa no chão. O cabo, às vezes, se desprendia do microfone. Tu ficava apenas com o microfone sem cabo, portanto, tu estavas fora do ar. Tem uma história do nosso grande amigo Nilton Azambuja, que entrou, viu, Maiká, correndo com aquele cabo de 100 metros para chegar na frente para entrevistar o goleador de um time. E o cabo, alguém pisou no cabo, o cabo se desprendeu do microfone. O Nilton Azambuja, com presença de espírito, que era repórter da Rádio Gaúcha, fez o seguinte: não parou de correr e não parou de falar no microfone, ainda que nada estivesse saindo no ar naquele momento. E fez a entrevista. Depois que ele terminou a entrevista, alguém foi me dizer: cara, tu estava fora do ar, o cabo disse: não, mas esse vale eu não vou pagar. Aconteceu com o nosso grande Nilton Azambuja. O pessoal está perguntando aqui, Silvio, se o Baldasso vai encerrar o programa fazendo embaixadinha com o rolo de papel higiênico. Vou organizar, minha mulher vai filmar aqui, nós vamos fazer isso no final. Antes eu quero mostrar um livro para vocês aqui, ó. Não sei se está aparecendo bem aí, Maiká. Tá. Os televisionários.
Esse livro aqui eu li há 8 anos e reli há pouco tempo. É de um cara que foi importantíssimo na história da televisão no Rio Grande do Sul, chamado Valmor Bergesch. Ele era profissional importante na instalação da TV Piratini em 59, da TV Gaúcha, hoje RBS TV, em 62, e da TV Difusora, hoje Bandeirantes, em 1969. Tal era a capacidade que ele tinha como profissional. E tem uma história aqui de uma época em que estava por ser instalada a TV Piratini, dos diários e emissoras associados, de um gênio da televisão chamado Assis Chateaubriand, um gênio das comunicações, e saiu um grupo de jovens de Porto Alegre para fazer um curso, porque a TV Tupi já existia, um curso no Rio de Janeiro, sem saber absolutamente nada de televisão. De lá, esses jovens, que eram uns 10 mais ou menos, entre eles o Valmor Bergesch, ele voltou para Porto Alegre e instalaram a TV Piratini. Não existia, era tudo ao vivo na época, não existia videotape nem nada. Era um negócio, olha, eu recomendo porque tem histórias aqui, e histórias revolucionárias de atenção, repórteres, hein? De televisão, repórteres de rádio. Leiam esse livro para fazer o que um repórter fazia para colocar da melhor maneira a sua matéria no ar, sem estrutura nenhuma, no ano de 1959, 1960. É esse aqui, Televisionários, de Valmor Bergesch. Diga-me, cá. Pois é, Silvio, essas histórias são boas, né? Eu posso mostrar um livro também? Mostra. Eu estava de olho aqui. Não, ali. Não, esse. Pode jogar. Joga para mim aqui que eu pego. Sou um bom goleiro. Bom goleiro aí não é tu, hein? Aqui, ó. Para quem gosta de rádio também. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Lembra desse, Kleber? Deixa eu ver os nomes. Deixa eu ver os nomes em cima aqui, parei. Kleber Grabowska Júnior Maicá. Levanta um pouquinho. Sala de Redação, 45 anos. Foi um livro sobre o Sala, na verdade, um livro, né, Clebinho, que não tem como contar a história do Sala sem contextualizar tudo que aconteceu no rádio aqui a partir da década de 70, então, até antes também, né, surgimento do Cândido Norberto, enfim. Aí eu resolvi mostrar esse aqui, porque eu mergulho muito nesse livro. Tá certo. Esse é poderoso. Silvio, a respeito de Valmor Bergesch, uma figura que está muito relacionada ao Valmor é o Cândido Norberto, né? Tá falando de TV Piratini. E eu atualmente tô na coordenação lá da FM Cultura, e uma coisa que eu descobri essa semana que, olha, para mim chama muito a atenção. O nome Sala de Redação, ele é tirado de um programa que o Cândido tinha na TV Piratini. Quando ele foi chamado lá em 71 para criar um programa de jornalismo dentro da Gaúcha, ele pegou esse nome. Então, o Sala de Redação já existia dentro da TV Piratini. Uma coisa que eu descobri essa semana, a FM Cultura, ela é uma concessão que o João Batista de Figueiredo, né, o último presidente do regime militar, deu ao Cândido Norberto. A outorga não foi para o Estado, foi para o Cândido Norberto. E o Cândido Norberto entregou essa outorga, essa emissora, para o governo do Estado e disse: nós temos uma TV e agora nós temos uma rádio. E essa outorga ela é muito estranha, porque o Cândido, quanto deputado estadual, ele foi cassado, lá em, acho que em 66, se eu não estou enganado. Né? E o membro permanente da comissão técnica do Chavante. Ele assumiu ano passado como interino um tempo, enfim, mas ele, assim que parou de jogar, ele e o Cirilo, né, o zagueiro Cirilo também, e agora demitido, né? É uma mudança realmente. O Papa, que é um jogador muito querido lá em Pelotas, muito saudado pela torcida Chavante, então acaba ficando fora do cenário. Eu acho que seria uma boa, Rafael Jacques, né? Uma Série B para ele, enfim, tanto Juventude quanto o Brasil. Se o Rafael for sentar, pensar, analisar, né? Claro que os times no papel, enfim, estão meio que se equivalendo, campanhas difíceis, mas a situação do Brasil para esse ano financeira é muito complicada. Né? Então, não sei qual vai ser a decisão do Rafael Jacques, mas seria muito legal ver o Rafael Jacques, fez um grande trabalho no São José durante um bom tempo, aí foi para o Remo, foi demitido com 2 derrotas, estava com 5 vitórias e 2 derrotas, só que
perdeu o clássico e depois tomou uma goleada para o Brusque na Copa do Brasil, mas seria muito bom ver o Rafael Jacques de volta em qualquer um dos dois clubes. Baldasso é um menino hiperativo, ele não para, a gente nota aqui. Ele não para, ele faz o programa de pé, ele volta e meia desaparece da cena. O que é isso? Eu não consigo parar, cara. Eu não consigo parar. Você sabe, tu me conhece há 30 anos, tu não percebeu isso ainda? Sabe disso? Não. Fabiano é o único que faz o programa em pé. Tu sabe por que eu não percebi isso ainda? Porque eu não te notava. Tu sabe que eu tomei... Eu não prestava atenção em ti. Quando eu trabalhava na Rádio Gaúcha, eu sou da época que o repórter no campo trabalhava com cabo. Lembra disso? Claro. Então, quando chegava no meio do jogo, eu estava enroscado no cabo, que eu não conseguia... Uma vez eu caí enroscado no cabo, que eu não conseguia mais caminhar, de tanto que eu ficava girando sem parar. Eu sou completamente fora da casinha. O cabo para repórter era o seguinte dentro de campo. A gente recebia o nosso equipamento, microfone, fone, e o microfone plugado num cabo de 100 metros, mais ou menos. Só que naquela época existia muito aquele negócio, que terminava o jogo, a gente entrava correndo dentro do campo para entrevistar alguém, o goleador da partida, chegar primeiro no goleador da partida. E aí tu ia soltando aquele cabo, né? A gente amarrava, juntava todo o cabo, todo, e ia soltando de acordo com a corrida. Só que daqui a pouco alguém pisava no cabo. E aí tu corria o risco, inclusive, de ser enforcado pelo próprio cabo, como aconteceu. Eu tomei dois tombos dessa, de estar num pique de Usain Bolt, soltando o cabo, alguém pisa no cabo, mas assim, aqueles tombos assim, com as duas perninhas para cima, de cair de costa no chão. O cabo, às vezes, se desprendia do microfone. Tu ficava apenas com o microfone sem cabo, portanto, tu estavas fora do ar. Tem uma história do nosso grande amigo Nilton Azambuja, que entrou, viu, Maicá, correndo com aquele cabo de 100 metros para chegar na frente para entrevistar o goleador de um time. E o cabo, alguém pisou no cabo, o cabo se desprendeu do microfone. O Nilton Azambuja, com presença de espírito, que era repórter da Rádio Gaúcha, fez o seguinte: não parou de correr e não parou de falar no microfone, ainda que nada estivesse saindo no ar naquele momento. E fez a entrevista. Depois que ele terminou a entrevista, alguém foi me dizer: cara, tu estava fora do ar, o cabo disse: não, mas esse VAR eu não vou pagar. Disse o Nilton Azambuja. Aconteceu com o nosso grande Nilton Azambuja. O pessoal está perguntando aqui, Silvio, se o Baldasso vai encerrar o programa fazendo embaixadinha com o rolo de papel higiênico. Vou organizar, minha mulher vai filmar aqui, nós vamos fazer isso no final. Antes eu quero mostrar um livro para vocês aqui, ó. Não sei se está aparecendo bem aí, Maicá. Tá. Os Televisionários. Esse livro aqui eu li há 8 anos e reli há pouco tempo. É de um cara que foi importantíssimo na história da televisão no Rio Grande do Sul, chamado... Então, completa aí, Baldasso. Sublinhando o que disse o Maicá, e é muito importante, voltar o futebol na Europa não significa que automaticamente volta o futebol na América do Sul. São momentos diferentes do controle do coronavírus. Então é muito possível e até provável que na Europa volte e aqui fique mais um mês, pelo menos, fora. Muito bem. O Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Vamos para o almoço e amanhã voltamos. Tchau para todo mundo aí.